Fala turma, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. É sempre muito bom ter todos vocês aqui juntinho comigo para nós aprendermos juntos. E turma, a nossa aula de hoje é de matemática, onde nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio. Hoje nós vamos resolver as páginas 107 e também a página de número 108 de matemática. Nessas atividades, turma, nós temos aqui algumas continhas de matemática. Nós vamos fazer algumas operações matemáticas e também vamos trabalhar a ideia do cálculo mental, que é fazer um cálculo matemático apenas utilizando a nossa mente, sem que para isso a gente precise colocar ali num papel para poder chegar no resultado. Então, para que nós comecemos essa aula, é preciso que você pegue o seu caderno, pegue o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turma, então vamos começar a nossa correção na página de número 107, onde nós temos aqui a questão de número 2, que vai nos perguntar o seguinte: do total de brinquedos arrecadados, 135 serão doados para a creche do Boqueirão. Quantos brinquedos restarão? E turma, essa atividade de número 2 está fazendo menção à página anterior que nós fizemos na última resolução de exercícios de matemática, onde nós tínhamos aqui uma escola que fez arrecadação na campanha da solidariedade. Eles arrecadaram alguns itens, dentre eles nós tivemos aqui as roupas que foram arrecadadas, também os brinquedos foram arrecadados, os calçados também foram arrecadados e, por fim, os pacotes de fraldas. Então, aquela questão de número 2 está fazendo menção justamente a esta tabela. Muito bem, então ele está perguntando para a gente, turma, está falando para a gente que do total de brinquedos arrecadados, 135 serão, aliás, doados para a creche do Boqueirão. E está nos perguntando quantos brinquedos restarão. Muito bem, turma, então observando aquela tabela que nós acabamos de ver da página 106, nós vimos que de brinquedos arrecadados nós tivemos ali, e vocês estão vendo aí na tela, 134 brinquedos da turma A e mais 113 brinquedos da turma B. Então o que nós precisamos fazer aqui primeiramente é somar o total de brinquedos. Então nós precisamos somar estes dois valores, 134 mais 113. Fazendo essa soma, nós vamos ter o total de brinquedos que foram arrecadados. E logo em seguida nós vamos precisar tirar estes 135 brinquedos que serão doados pela creche do Boqueirão, que é o que está pedindo aqui o nosso exercício. Tirando esses 135 desse total arrecadado, nós vamos ter justamente a resposta dessa pergunta: quantos brinquedos restarão? Muito bem, então é isso que nós vamos fazer. Então, turma, nós vimos na tabela que foram arrecadados 134 brinquedos pela turma A, mais, então nós vamos fazer uma conta de mais 113 brinquedos. Então aqui, sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter 4 mais 3, que vai ser igual a 7. Depois, na ordem das dezenas, nós vamos ter 3 mais 1, que vai ser igual a 4. E por fim, na ordem das centenas, nós vamos ter 1 mais 1, que vai ser igual a 2. Temos assim, então, como resultado, o número 247. Esse foi o total de brinquedos que foram arrecadados. Agora o que nós precisamos fazer é tirar desse total o número 135. Então agora nós vamos fazer uma conta de menos. Vamos fazer agora uma subtração. Então, nós vamos pegar esse 247 e vamos subtrair, vamos tirar dele 135. Então, nós temos aqui a nossa continha armada. Então, sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter 7 menos 5, que vai ser igual a 2. Depois, nós vamos ter 4 menos 3, que vai ser igual a 1. E, por fim, nós vamos ter 2 menos 1, que vai ser igual a 1. Chegando assim, turma, no resultado de 112. Então, turma, a resposta é essa. Os brinquedos que restarão, e é justamente isso que está perguntando pra gente bem aqui, ó. Quantos brinquedos restarão? É um total de 112 brinquedos. Bem facinho, bem tranquilo, tenho certeza que todos vocês acertaram. Muito bem, então agora vamos para a próxima questão, que é a questão de número 3, que vai nos fazer mais uma pergunta. E nos diz o seguinte: do total de pacote de fraldas arrecadados, a creche do Boqueirão receberá 124 pacotes.
quantos pacotes de fraldas poderão ser doados à creche da Vila Sônia. Muito bem, turma, então nós vamos resolver agora este exercício de número 3. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é interpretar as informações dessa questão. A primeira coisa que nós precisamos fazer, turma, é descobrir qual é a quantidade total de pacotes de fraldas arrecadados. E logo em seguida, nós vamos precisar tirar 124 pacotes de fraldas, que é o que a creche do Boqueirão receberá. Só assim nós vamos saber quantos restaram para poder doarmos para a creche da Vila Sônia. Muito bem, então nós precisamos primeiramente saber a quantidade total de pacotes de fraldas. E nós vimos, turma, que a turma C arrecadou 124 pacotes de fraldas e a turma D arrecadou 132 pacotes. Então nós vamos precisar somar esses dois valores, pois nós precisamos juntá-los e sempre que nós juntamos valores, nós estamos fazendo uma soma. Muito bem, então sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter 4 mais 2, que é igual a 6, depois 2 mais 3, que é igual a 5, e por fim 1 mais 1, que vai ser igual a 2, tendo assim como resultado o número 256. Então, turma, essa foi a quantidade total de pacotes de fraldas arrecadados. Então agora o que nós precisamos fazer é retirar esses 124 pacotes de fraldas que vão para o Boqueirão. Tirando esses 124, vão restar apenas aqueles que poderão ser doados para a creche da Vila Sônia. Então o que nós vamos ter aqui, turma, é 256, que é a quantidade total de pacotes de fraldas, menos 124, que é o que nós vamos doar para a creche do Boqueirão. Vamos fazer esta subtração. Então nós vamos ter na ordem das unidades, e sempre começando pela ordem das unidades, 6 menos 4, que vai ser igual a 2, depois 5 menos 2, que vai ser igual a 3, e por fim, na ordem das centenas, 2 menos 1, que vai ser igual a 1. E assim nós chegamos no resultado de 132 pacotes de fralda. Então, 132 pacotes de fralda é a quantidade que nós vamos poder doar para a creche da Vila Sônia. Muito simples, né, turma? Então, podem marcar a resposta correta no caderno de vocês e vamos para a próxima questão, que é a questão de número 4, que vai nos fazer mais uma pergunta. Vai nos colocar aqui mais um problema para resolvermos. Ivani, Magda, Cristiane e Bruna brincaram nas máquinas de dança de um parque de diversões. Observe quantos pontos cada criança conseguiu fazer. Muito bem, turma. Então, Ivani, Magda, Cristiane e Bruna brincaram nas máquinas de dança de um parque de diversões. E aqui está a pontuação de cada uma dessas colegas nessa máquina de dança. Nós vemos que a Ivani, ela fez 446 pontos, enquanto a Magda fez 332 pontos, a Cristiane fez 159 pontos e, por fim, a Bruna fez 464 pontos. Então agora vamos responder as questões que vão tratar sobre este enunciado. A letra A vai nos perguntar o seguinte, vamos abaixar aqui mais um pouquinho para ficar bem certinho. Prontinho. A letra A está nos perguntando o seguinte: quem fez mais pontos? Muito fácil, bem tranquilo, né, turma? Nós vemos aqui que todas as colegas fizeram uma pontuação com números de 3 ordens, ou seja, que possuem 3 algarismos. E para nós descobrirmos qual que é o número maior, basta nós vermos aqui o primeiro algarismo de cada um deles. Nós temos aqui 446, o primeiro algarismo é o número 4. Já o número da Magda tem como primeiro algarismo o número 3, portanto aqui nós já sabemos que a Magda tem um número menor do que o da Ivani. O da Cristiane também, o primeiro algarismo é o algarismo 1, portanto é menor do que o da Ivani. E depois nós temos aqui a Bruna, onde o primeiro algarismo é também o número 4. Então o maior número ou é a Ivani ou pertence à Bruna. Nós precisamos então agora ver o segundo algarismo de cada um desses números. Nós vemos que o segundo algarismo do número da Ivani é o número 4, enquanto o segundo algarismo do número da Bruna é o número 6. Portanto, 6 é maior que 4, então a Bruna foi quem fez mais pontos. Então aqui nós podemos marcar Bruna. E a letra B nos pergunta quantos pontos que ela fez. E nós já vimos que ela fez aqui o valor de 464 pontos.
Muito bem, agora vamos para a letra C, que vai nos perguntar o seguinte: quem fez menos pontos? Turma, quem fez menos pontos é muito simples, a gente tem que fazer a mesma coisa. Nós precisamos ver aqui qual desses números possui o primeiro algarismo como sendo o número menor. Então, turma, nós vemos aqui que o número que possui o primeiro algarismo como sendo o algarismo menor é o número 159, que possui o algarismo 1. 1 é menor do que 4, 1 é menor do que 3 e também 1 é menor do que 4 mais uma vez. Então, a Cristiane foi a jogadora que fez menos pontos nessa brincadeira, nesse jogo. Então nós podemos colocar aqui Cristiane. E também nos pergunta, na letra D, quantos pontos que ela fez. E muito simples, né, turma? Nós vimos que ela fez aqui 159 pontos. Muito bem, então assim nós encerramos a página 107. E podemos ir agora para a página de número 108, onde nós vamos ter a questão de número 5, que vai nos perguntar o seguinte: da próxima vez, Ivanir quer fazer 100 pontos a mais. Quantos pontos ela terá de fazer? Muito bem, turma. Então a Ivanir quer fazer 100 pontos a mais na próxima vez em que ela jogar. Consultando a tabela, nós vimos que a Ivanir fez um total de 446 pontos. O que nós precisamos fazer, então, é acrescentar mais 100, pois ela quer fazer 100 pontos a mais. Aqui nós fazemos, então, uma conta de mais. E a conta será 446 mais 100, pois nós temos ali mais 100 pontos que serão acrescentados. Começando sempre pela ordem das unidades, nós vamos ter ali 6 mais 0, que vai ser igual a 6. Depois nós temos na ordem das dezenas 4 mais 0, que vai ser igual a 4. E por fim, na ordem das centenas, nós vamos ter 4 mais 1, que vai ser igual a 5, chegando assim no resultado total de 546 pontos. Então, ela terá de fazer 546 pontos. Muito bem, vamos agora para a questão de número 6, que vai nos perguntar o seguinte: na semana passada, Magda fez 100 pontos a menos que hoje. Quantos pontos ela fez? Muito bem, turma, então agora nós temos que fazer uma subtração, uma conta de menos, pois está falando que Magda fez 100 pontos a menos. Então nós temos que pegar a pontuação que Magda fez e retirar 100 pontos, pois ela fez 100 pontos a menos. Nós vimos ali, turma, que a Magda fez 332 pontos. E o que nós temos que fazer agora é retirar 100 pontos. Então nós vamos ter 332 menos 100. Fazendo essa conta e sempre começando pela ordem das unidades, nós vamos ter 2 menos 0, que vai ser igual a 2. Depois nós vamos ter 3 menos 0, que vai ser igual a 3. Por fim, nós vamos ter 3 menos 1, que vai ser igual a 2, chegando assim na pontuação de 232. Essa é a nossa resposta. Agora vamos para a questão de número 7, que vai nos fazer mais uma pergunta. No mês passado, Cristiane fez 59 pontos a menos que hoje. Quantos pontos ela fez? Muito bem, turma. Então aqui está falando pra gente que no mês passado a Cristiane fez 59 pontos a menos do que ela fez hoje, com aqueles números que nós vimos na tabela. E está nos perguntando quantos pontos ela fez. E turma, é bem simples, aqui nós já conseguimos fazer um cálculo mental, pois já que a Cristiane fez 59 pontos a menos do que hoje, basta nós fazermos 159 menos este 59, pois ela fez 59 pontos a menos do que hoje. Fazendo essa subtração, fazendo essa continha de menos, nós vamos chegar na pontuação que ela fez. Então, turma, nós temos aqui 159 menos 59. E, turma, aqui nós conseguimos fazer o cálculo mental, pois o que nós temos é 159, ou seja, 100 mais 59, depois menos 59. Ou seja, nós vamos ter o 100 mais o 59, depois vamos ter que tirar, pois é uma conta de menos, vamos ter que tirar o 59. E vai sobrar então apenas o 100. Nós nem precisaríamos fazer essa conta. Fazendo um cálculo mental, observando os números e fazendo o cálculo mental, nós já conseguimos responder essa atividade. Mas de qualquer jeito, se você tiver dúvida, nós podemos fazer aqui a continha. Nós vamos ter sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena quando houver embaixo de centena.
nós vamos ter ali 159 menos 59. Nós vamos ter na ordem das unidades 9 menos 9, que vai ser igual a 0. Depois 5 menos 5, que vai ser igual a 0. E por fim só vai restar o número 1, tendo como resultado o número 100. Tá vendo, turma? Nós nem precisaríamos fazer essa conta. Com um cálculo mental nós já conseguiríamos responder de forma muito mais rápido e muito mais fácil. Muito bem, então agora vamos para a próxima questão, que é a questão de número 8, que vai nos pedir para fazer ali alguns cálculos mentais. Questão de número 8 fala pra gente: calcule mentalmente, ou seja, sem utilizar ali lápis e papel na sua mão. E turma, para fazer os cálculos mentais é muito simples. Basta nós vermos que todos esses números aqui, pelo menos o da letra A, e vamos começar por ela, esses números aqui, eles possuem cada um duas ordens. O que nós podemos fazer é sempre ignorar os zeros, pois esses zeros não vão fazer diferença para o nosso cálculo. Nós podemos simplesmente focar nos outros números. O que nós podemos fazer é pegar o número 7 e adicionar ao número 2. Nós podemos fazer 7 mais 2 e depois acrescentamos o zero. 7 mais 2 é igual a 9. Bem tranquilo, bem fácil. Então nós já temos ali o número 9. Depois nós acrescentamos o zero da ordem das unidades, resultando assim no número 90. 70 mais 20 é igual a 90. Bem simples, bem facinho, né, turma? Logo em seguida nós temos aqui, e nós vamos fazer a mesma coisa na letra B, onde nós temos 600 mais 300. Esses dois números possuem a mesma quantidade de ordens, cada um possui 3 ordens, pois possuem 3 algarismos. E o que nós vamos fazer é, por enquanto, ignorar os zeros. Nós vamos simplesmente nos focar aqui no 6 e o 3. Então nós temos uma conta de mais, nós vamos fazer 6 mais 3. Eu tenho 6, acrescento mais 3, nós vamos ter aqui 9. Portanto, nós vamos colocar aqui o número 9. E logo em seguida, nós vamos colocar os zeros. O zero da ordem das dezenas e depois o zero da ordem das unidades, resultando assim em 900. Bem facinho, bem tranquilo. É assim, turma, que a gente vai aperfeiçoando a fazer o cálculo mental. Vamos fazer agora também com a letra C. O que nós temos é 700 menos 200. Agora nós temos aqui uma continha de menos. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos esquecer os zeros e vamos fazer apenas 7 menos 2. 7 menos 2 é igual a 5. Então nós sabemos que aqui nós vamos ter 500. Bem fácil, né, turma? É assim que a gente faz cálculo mental, e o cálculo mental faz a gente resolver as contas de forma muito mais rápida. Vamos ver aqui agora a letra D. O que nós temos é 60 menos 50. Bom, 6 menos 5 é igual a 1. Acrescentando 0, nós vamos ter 10. Bem facinho, bem tranquilo. Letra E. 700 mais 20. Esqueçamos os zeros e vamos focar nos primeiros algarismos. 7 mais 2 é igual a 9. Então aqui nós vamos ter 900. Vamos ver aqui a letra F. E aqui nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, pois aqui os dois números não têm a mesma quantidade de ordens, não têm a mesma quantidade de algarismos. O número 450 tem 3 algarismos, o 4, o 5 e o 0. Já o número 50 possui apenas 2 algarismos, portanto, 2 ordens. Nós temos o número 50, o algarismo 50 e também o algarismo 0. Então o que nós temos que fazer aqui, turma, é sempre tomar o cuidado de colocar ordem embaixo de ordem quando nós estamos fazendo no papel. Mas aqui, turma, o que nós podemos fazer é o seguinte. Bom, eu tenho 450, ou seja, 400 mais o 50, e eu vou tirar 50. Então, se eu tenho 450 e eu tiro 50, vai restar apenas o 400. Esse é o resultado e nós nem precisamos fazer nenhuma conta no papel. Aqui nós estamos utilizando mais uma vez o cálculo mental. Vamos ver aqui agora, turma, a letra G. Na letra G nós temos 80 menos 20. Bom, você pode fazer mentalmente. 8 menos 2 é igual a 6, portanto aqui vai ser 60. Bem tranquilo, bem fácil. Vamos ver a letra H. Nós temos 600 menos 500. 6 menos 5 é igual a 1. Acrescentando zeros fica 100. Então aqui o resultado é 100. Agora é com vocês. Vamos lá.
Letra I, é a nossa última letrinha. 900 menos 700. Como que nós fazemos mentalmente? Perfeito, turma. Aqui o resultado é 200. Sem precisar fazer conta, nós chegamos nos resultados. Bem facinho, bem tranquilo. O cálculo mental facilita muito na hora que nós estamos fazendo as atividades de matemática. Então, turma, agora vamos para a questão de número 9, que vai nos pedir o seguinte. João estava jogando basquete com o seu amigo, mas perdeu a marcação de quantos pontos fez no primeiro e no segundo tempo. Ajude-o a estimar, sabendo que ele fez 64 pontos no total. Muito bem, turma. Então aqui nós temos a seguinte situação. O João estava jogando basquete com o seu amigo, mas ele perdeu a marcação do primeiro, que seria aqui o primeiro quadradinho, e também do segundo tempo, que seria aqui o segundo quadradinho. Está pedindo para a gente ajudá-lo a estimar, sabendo que ele fez aqui, ó, 64 pontos. Ele fez 64 pontos. Está bem aqui, ó. Então, turma, o que nós temos que fazer aqui... e nós temos essa informação aqui também, ó. Atenção! Esses números são diferentes. Então, turma, nós precisamos utilizar números diferentes. Muito bem. Então, turma, nós sabemos que ele fez 64 pontos. O que nós podemos fazer é o seguinte. Nós podemos pensar, e aqui nós estamos trabalhando ainda cálculo mental. Nós podemos pensar qual número que somado a outro número vai ser igual a 64. Nós podemos pensar de acordo com as suas ordens, né? Número por número, algarismo por algarismo. Começando pelo algarismo 4, do número 64. Qual número que, somado a outro número, vai ser igual a 4? Bom, pode ser o número 2, pois 2 mais 2 é igual a 4. Porém, turma, nós temos que prestar aqui, ó, atenção. Esses números são diferentes, nós não podemos ter números iguais. Então, turma, nós precisamos pensar em dois números que somados são igual a 4, que não podem se repetir. Muito bem, nós temos ali então 3 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Então, nós podemos colocar aqui o número 3 e o número 1. Depois, nós vamos fazer a mesma coisa com a ordem das dezenas, onde nós temos o número 6. Qual número que, somado a outro, vai ser igual a 6? Não pode ser 3 mais 3, pois os números têm que ser diferentes. Então, será que pode ser 4 e 2? Bom, 4 mais 2 é igual a 6. Portanto, turma, pode ser então o número 4 e o número 2. Sendo assim, uma das combinações possíveis é que ele tenha feito 43 no primeiro tempo e também 21 no segundo tempo. Essa é uma das possibilidades. Muito bem, agora vamos aqui ver a próxima combinação, onde fala para a gente prestar atenção, pois agora os números são iguais. E é muito simples, né, turma? Nós acabamos de ver que aqui na ordem das unidades do número 64, nós podemos fazer 2 mais 2, que vai ser igual a 4, pois agora os números são iguais. E na ordem das dezenas, nós podemos fazer 3 mais 3, que vai ser igual a 6, resultando assim em 64. Então, o que nós vamos ter aqui, turma, é 32 mais 32, dois números iguais. Bem facinho, bem tranquilo, né, turma? Hoje, nessa atividade, nós estamos vendo alguns cálculos mentais e a gente precisa aperfeiçoar cada vez mais essa técnica, pois assim nós vamos resolver sempre de forma muito mais rápida, muito mais fácil. Muito bem, turma, então assim nós vamos encerrando essa primeira parte das atividades das páginas 107 e 108. E agora nós nos encontramos na continuação dessas resoluções. Eu espero vocês por lá. Até lá!